Tem dias que a gente acha que já viu de tudo. A gente liga a TV, abre o celular e vê as mesmas notícias, as mesmas polêmicas, as mesmas celebridades nos mesmos lugares de sempre. Mas e se eu te dissesse que às vezes as maiores histórias acontecem longe das câmeras, no silêncio, onde ninguém está olhando? É aí que a nossa começa. Imagina a cena. Uma manhã cinzenta, típica de São Paulo. A garoa fina caindo, deixando o asfalto brilhando. Na frente de uma escola pública na periferia, daquelas que o tempo parece ter esquecido, para um carro comum. Nada de luxo, nada de motorista. Dele, desce um homem. Ele veste um moletom cinza com capuz, uma máscara preta cobrindo parte do rosto, calça jeans e uma mochila nas costas. Ele poderia ser qualquer um. Um pai, um tio, talvez um novo funcionário. Ninguém, absolutamente ninguém, olhou duas vezes. Ele ajeitou o capuz, respirou fundo e caminhou com passos firmes, mas discretos, em direção ao portão enferrujado da Escola Estadual Maria Quitéria. Lá dentro, o barulho era o de sempre. Crianças correndo no pátio de cimento rachado, o sinal estridente anunciando o começo das aulas, professores com o olhar cansado tentando colocar ordem no caos. O homem, que se apresentou na secretaria como Carlos, um voluntário de um programa de observação pedagógica, foi recebido com a burocracia desinteressada de quem tem problemas maiores para resolver. "Pode entrar, só não atrapalhe", disse a secretária sem nem levantar o olhar do papel. E Carlos não atrapalhou. Ele entrou e começou a caminhar pelos corredores. O cheiro era uma mistura de poeira, mofo e esperança gasta. As paredes, de um amarelo desbotado, estavam descascadas, exibindo as feridas do concreto por baixo. Ele passou por uma sala onde uma goteira insistente formava uma pequena poça perto da janela. Os alunos se espremiam do outro lado para não se molhar. Numa outra sala, a professora tentava ensinar matemática num quadro negro tão riscado que os números pareciam hieróglifos. Ele observava tudo. O olhar dele por trás da máscara era intenso. Não era um olhar de pena, era um olhar de reconhecimento, de análise. Ele via mais do que paredes caindo. Ele via potencial sendo afogado pelo descaso. Mas por que ele estava ali? Por que um dos homens mais famosos e ricos do mundo estaria, incógnito, numa escola esquecida da zona leste de São Paulo? Para entender isso, a gente precisa voltar algumas semanas no tempo. Cristiano Ronaldo estava em sua casa, em meio a troféus, bolas de ouro e uma vida que a maioria de nós só pode sonhar. Mas naquela noite, ele não estava olhando para as conquistas. Ele estava lendo um e-mail. Um e-mail longo, escrito com uma urgência que saltava da tela. Era de uma professora chamada Lúcia, uma professora da Escola Estadual Maria Quitéria. A carta dela não era um pedido de dinheiro, era um grito de socorro. Ela não falava em números, em estatísticas, ela falava em nomes. Falava do Kevin, um menino de 10 anos que era um gênio no desenho, mas que às vezes desmaiava de fome porque a merenda da escola era só um biscoito de água e sal. Falava da Sofia, uma menina com a voz de anjo, mas que tinha vergonha de ir à frente da classe porque seu único par de tênis estava rasgado. Falava de como o teto da biblioteca tinha desabado, e os livros, a única janela para o mundo de muitas daquelas crianças, estavam mofando numa sala improvisada. A carta terminava de um jeito que quebrou Cristiano. Lúcia não pedia para ele doar uma fortuna, ela pedia para ele ver. Ela escreveu: "Senhor Ronaldo, eu não quero seu dinheiro. Eu sei que o senhor ajuda muita gente. Eu só queria, por um único dia, que alguém importante como o senhor visse o que eu vejo todos os dias. Visse o brilho nos olhos desses alunos e entendesse que eles merecem mais do que goteiras e indiferença. Se o senhor visse, talvez alguém mais visse também. Talvez o mundo se lembrasse que nós existimos. Aquele pedido, eu só queria que o senhor visse." Aquilo ecoou dentro dele. Ele, que é visto por milhões, foi chamado não para ser visto, mas para ver. Naquela noite, ele não dormiu. Ele, que enfrenta zagueiros de 100 quilos sem piscar,
Sentiu um tipo diferente de desafio. Um desafio que não se vencia com força física, mas com presença. E ele decidiu aceitar, não como Cristiano Ronaldo, o astro, mas como Carlos, o voluntário, o homem que iria ver. E agora ele estava lá, caminhando pelo pátio, vendo as crianças jogarem bola com uma garrafa de plástico amassada. Ele se sentou num banco de cimento, no canto, e abriu um caderninho preto. Com uma caneta simples, começou a anotar. Não eram anotações de um empresário, mas de um estrategista. Cada goteira, cada rachadura, cada olhar triste, cada risada resiliente. Tudo era um dado, tudo era parte do jogo que ele, secretamente, tinha decidido jogar. E naquele jogo, a vitória não seria um troféu, mas a dignidade devolvida a centenas de crianças que nem sabiam que tinham um campeão invisível lutando por elas. O primeiro tempo daquela partida silenciosa estava apenas começando. A rotina de Carlos na escola começou a se desenhar. Todo dia, ele chegava no mesmo horário, com o mesmo moletom, a mesma mochila. Ele se tornou parte da paisagem, uma figura silenciosa que os professores já nem notavam mais. E era exatamente isso que ele queria. A invisibilidade era seu superpoder. No fundo da sala de aula, ele observava. E o que ele via, anotado em seu caderninho, era um retrato doído e real de um Brasil que muitos preferem ignorar. Ele viu a cena que a professora Lúcia tinha descrito. A pequena Sofia, a menina da voz bonita, foi chamada para ler uma poesia na frente da turma. Ela se levantou, tímida, e no caminho até a lousa, um menino colocou o pé na frente dela. Ela tropeçou e caiu. Na queda, o tênis dela, já gasto, se abriu completamente, a sola se separando do tecido, como uma boca faminta. A sala inteira riu, risadas cruéis, de criança, que ferem mais que qualquer outra coisa. "Olha o tênis jacaré da Sofia!" um gritou. A menina ficou vermelha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não leu a poesia, voltou para a carteira, tentou esconder os pés debaixo da cadeira e ficou ali, encolhida pelo resto do dia. O professor só disse "Parem com isso, pessoal", e continuou a aula. Cristiano, lá no fundo, sentiu o maxilar travar. Ele não anotou nada, apenas fechou o caderno. Algumas coisas não precisam de anotação, elas se gravam na alma. Em outra aula, a de matemática, ele viu o pequeno Lucas, um garoto agitado, de olhos inteligentes, ser chamado na lousa para resolver uma conta simples de divisão. O menino olhava para os números, mas eles pareciam dançar na frente dele. Ele invertia as ordens, se confundia. O professor, impaciente, suspirou e disse em voz alta: "Lucas, de novo? Pelo amor de Deus, parece que você é burro. Senta lá, vai!" A palavra burro ecoou na sala. Lucas voltou para o lugar de cabeça baixa, o rosto queimando de vergonha. Cristiano, o Carlos, percebeu na hora. A dificuldade com os números, a inversão. Era um sinal clássico de dislexia. Não era burrice. Era uma condição que precisava de ajuda, de um método diferente. E ali, ela estava sendo tratada com humilhação. Essas cenas se repetiam, de formas diferentes, todos os dias. A falta de material, a fome disfarçada em dor de cabeça na hora do recreio, o talento que não tinha como florescer. Mas Cristiano não estava ali só para catalogar problemas. Ele estava ali para agir. E a ação dele seria como a sua presença, silenciosa, estratégica, invisível. No dia seguinte à humilhação de Sofia, algo estranho aconteceu. Embaixo do banco do pátio, onde ela costumava se sentar sozinha, apareceu uma sacola de loja, sem nenhuma identificação. Dentro, não mas 10 pares de tênis novos, de várias cores e modelos, todos do tamanho dela. Ao lado, um bilhete simples, escrito à mão em letra de forma: "Para uma estrela que nunca deve parar de caminhar. Um de cada cor, para combinar com o brilho dos seus dias." Sofia encontrou a sacola.
Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez de um choro diferente, um choro de quem se sente visto. Ela abraçou a sacola como se fosse o maior tesouro do mundo. Ninguém entendeu nada. Foi um mistério, um ato de mágica. Poucos dias depois, outro mistério. A cantina da escola, que normalmente só servia o tal biscoito sem graça, anunciou que, por uma semana inteira, o almoço seria gratuito para todos os alunos. E não era qualquer almoço. Era arroz, feijão, frango, salada e até sobremesa. As crianças faziam fila, os olhos brilhando, comendo com uma alegria que alimentava mais que a própria comida. A diretoria não sabia explicar. Disseram que uma doação anônima tinha coberto todos os custos. Quem? Como? Ninguém sabia. O doador anônimo, Carlos, estava na fila como todo mundo, com seu prato na mão, observando a alegria contagiante. Um sorriso discreto se formou por baixo da máscara. A coisa mais impactante, porém, aconteceu numa segunda-feira. Quando os alunos entraram na sala do 5º ano, a sala de Lucas, o menino com dislexia, havia uma mensagem escrita em letras grandes e coloridas na lousa, que estava misteriosamente limpa e sem riscos. A mensagem dizia: Albert Einstein, Leonardo da Vinci e Walt Disney tinham dificuldade para ler e escrever. Eles não eram burros, eles só viam o mundo de um jeito diferente. Todo aluno tem valor. Assinado, um amigo invisível. O professor ficou olhando para aquilo, sem palavras. Lucas leu a frase devagar, e pela primeira vez em muito tempo, ele levantou a cabeça. Um amigo invisível. Alguém, em algum lugar, acreditava nele. A escola começou a ferver com teorias. Era um anjo? Um milionário secreto? A professora Lúcia, que escreveu a carta, sorria pelos cantos, o coração cheio de uma esperança que ela não sabia de onde vinha. Ela olhava para Carlos, o voluntário caladão do fundo da sala, mas não desconfiava. Ele era quieto demais, comum demais. Mal sabia ela que o silêncio dele era o planejamento. A normalidade dele era o disfarce perfeito. Cristiano estava jogando o jogo mais importante da sua vida. E ele estava vencendo, um gesto de cada vez, sem precisar de aplausos ou holofotes. Ele estava se tornando o herói que a escola precisava. Aquele que ninguém via, mas que todo mundo sentia. E essa história nos faz pensar, não é mesmo? Quantos amigos invisíveis o mundo precisa? Quantas vezes a gente pode fazer a diferença com um gesto pequeno, sem precisar de reconhecimento? Se você também acredita que uma pequena ação pode mudar o dia de alguém, se você já foi ou quis ser um amigo invisível, deixa aqui nos comentários. Eu acredito no poder do bem. Compartilhe essa ideia porque o bem, quando compartilhado, se multiplica. E fique aqui porque a tensão na escola estava prestes a aumentar e o nosso amigo invisível logo teria que enfrentar um novo desafio. O clima na escola estadual Maria Quitéria tinha mudado. Aqueles gestos anônimos, os tênis, o almoço, as mensagens de esperança, tudo isso plantou uma semente de otimismo num solo que há muito tempo era árido. As crianças pareciam mais alegres, os professores um pouco menos cansados. Mas, como em toda a história real, o bem não avança sem encontrar resistência. A desconfiança começou a crescer. E o alvo principal era a figura mais enigmática daquele lugar. Carlos, o voluntário silencioso. O diretor da escola, o Sr. Almeida, era um homem moldado por décadas de burocracia e promessas não cumpridas. Ele não era uma pessoa má, mas era cético. Cético a ponto de ver problema em tudo que fugia do padrão. E Carlos era a definição de fora do padrão. Ele não conversava na sala dos professores, não fazia amizades, passava o dia todo observando e anotando em seu caderninho preto. Para o diretor Almeida, aquilo era muito suspeito. O que aquele homem queria ali, afinal? Numa tarde, o diretor chamou Carlos em sua sala. A sala era pequena, abafada, com pilhas de papéis amarelados por toda parte. Sente-se, Carlos, disse o diretor, com a voz carregada de autoridade.
Cristiano sentou-se, as mãos apoiadas nos joelhos, a postura calma de sempre. Olha, eu não sei qual é a sua, mas essa história de voluntariado tá muito estranha. Você não fala, só olha. E desde que você chegou, coisas esquisitas estão acontecendo. Doações anônimas, bilhetes. Eu não gosto de mistérios na minha escola. Ou você me diz exatamente o que está fazendo aqui, ou seu trabalho voluntário termina hoje. Cristiano sentiu a pressão. Se ele fosse expulso agora, seu plano iria por água abaixo. Ele precisava de mais tempo, de mais informações. Usando uma voz calma e ligeiramente mais grave que a sua, ele respondeu: Diretor, eu sou apenas um pesquisador. Meu objetivo é entender as dificuldades do ensino público para um relatório. Eu garanto que não tenho nada a ver com essas doações. Talvez seja apenas uma coincidência. A resposta foi plausível, mas não convenceu totalmente o diretor. Vou te dar mais uma semana, mas estou de olho em você, Carlos. Qualquer passo em falso e você está fora. A tensão não vinha só da diretoria. Um dia, no corredor, uma aluna se aproximou dele. Era Raquel, uma menina esperta, observadora, do 8º ano. Ela o encarou, os olhos semicerrados, e disse baixinho, quase num sussurro: Eu sei quem você é. O coração de Cristiano gelou. Ele, que já sentiu a pressão de 80.000 pessoas num estádio antes de bater um pênalti, sentiu um frio na espinha com a frase daquela menina de 14 anos. Meu pai é fanático por futebol. Eu vejo seus jogos todo fim de semana. Eu reconheci o jeito que você anda, e o seu olhar, mesmo com a máscara. Você é o Cristiano Ronaldo. Ele ficou em silêncio por um instante, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Negar? Confirmar? Ele olhou nos olhos da menina. Eram olhos inteligentes, que não se enganariam com uma mentira barata. Ele levou o dedo indicador aos lábios, num pedido de silêncio. Por favor, guarda meu segredo. Eu estou aqui para ajudar. Se descobrirem, tudo acaba. Raquel o olhou, um misto de choque e admiração no rosto. Ela assentiu com a cabeça, um sorriso cúmplice surgindo no canto da boca. Seu segredo está guardado, Carlos. Ela sussurrou de volta e saiu andando, deixando Cristiano com um novo problema. Agora ele tinha uma testemunha, uma aliada talvez, mas uma ponta solta que poderia desvendar tudo. O pior conflito, no entanto, foi o que ele presenciou na sala dos professores. Era a hora do almoço e a professora Lúcia, a mesma que havia escrito a carta, comentava emocionada sobre as mudanças que o amigo invisível estava trazendo. É como um milagre, parece que alguém finalmente olhou por nós, ela disse. Foi então que outro professor, um homem mais velho, chamado Amaral, conhecido pelo seu cinismo, deu uma risada de escárnio. Milagre, Lúcia! Acorda! Isso é alguma ONG querendo fazer marketing. Daqui a pouco eles vão embora e a gente volta para a mesma miséria de sempre. Ninguém liga de verdade para a escola pública. A gente é só um depósito de gente. Aceita que dói menos. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, com tanta desesperança, atingiram Cristiano como um soco no estômago. Era contra aquilo que ele estava lutando. Não apenas contra as goteiras e a falta de material, mas contra a mentalidade da derrota, contra a resignação. Ele viu a professora Lúcia murchar, o brilho dos olhos dela se apagar com o banho de água fria do colega. Naquele momento, Cristiano entendeu que sua missão era mais profunda do que imaginava. Não bastava reformar as paredes. Ele precisava reformar a esperança. Ele saiu da sala dos professores sentindo um peso enorme. O diretor desconfiava dele, uma aluna sabia seu segredo, e a cultura da desesperança era um inimigo poderoso. Seu disfarce estava por um fio. A pressão aumentava a cada hora. Ele estava no meio de um campo minado. Qualquer passo em falso poderia explodir todo o seu projeto. Ele olhou para o pátio, para as crianças que agora comiam um almoço decente, para a menina que agora corria com um tênis novo. Ele não podia desistir. Não agora. O jogo estava ficando perigoso, mas os jogadores pelos quais ele lutava valiam qualquer risco. A hora da verdade se aproximava. A revelação era inevitável.
A questão era quando e como ela aconteceria. A semana que se seguiu foi a mais tensa de todas. Carlos caminhava pela escola sentindo todos os olhares sobre si. O do diretor Almeida, desconfiado, o de Raquel, cúmplice, e o do professor Amaral, cínico. Cristiano sabia que seu tempo como invisível estava se esgotando. Ele precisava de um ato final, algo que selasse seu compromisso antes que tudo fosse descoberto de uma forma descontrolada. Ele precisava escolher o momento certo para tirar a máscara. E esse momento chegou de uma forma inesperada, no lugar mais improvável, a quadra de educação física. Era uma tarde quente. O sol batia forte na quadra poliesportiva, que tinha mais buracos do que tinta. O professor de educação física, um jovem esforçado chamado Tiago, tentava organizar uma partida de futebol, mas só tinha uma bola, murcha e gasta. As traves eram improvisadas com cones. Metade dos alunos estava descalça, porque jogar com chinelo era perigoso. Era um cenário de pura improvisação, de pura resiliência. Cristiano, ou melhor, Carlos, estava sentado na arquibancada de cimento, observando, seu caderno no colo. Mas pela primeira vez ele não anotava nada. Ele apenas sentia. O professor Tiago, frustrado com a falta de recursos, desabafou em voz alta para ninguém em particular. É difícil, pessoal? Como eu vou ensinar esporte para vocês sem o mínimo de equipamento? A gente pede, a gente faz rifa, mas nunca é suficiente. Parece que o mundo esqueceu da gente aqui. Aquele desabafo foi a faísca, foi o sinal que Cristiano esperava. Ele fechou o caderno, colocou-o na mochila e desceu as escadas da arquibancada. Ele caminhou lentamente até o centro da quadra. Os alunos pararam de jogar. O professor Tiago o olhou, confuso. Pois não, Carlos? Precisa de algo? Cristiano não respondeu. Ele parou no meio do círculo central, olhou para os rostos curiosos das crianças ao redor. Olhou para a bola murcha no chão. Olhou para as traves improvisadas. Ele respirou fundo. O mundo inteiro pareceu ficar em silêncio. E então, com um movimento lento, deliberado, ele levou as duas mãos ao capuz do moletom e o puxou para trás. Depois, com a mesma calma, ele pegou a máscara preta que cobria seu rosto e atirou. Por um segundo, nada aconteceu. Apenas o silêncio. Um silêncio denso, pesado, cheio de incredulidade. Os cérebros daquelas crianças e daqueles professores tentavam processar a imagem. Aquele rosto era impossível. Era o rosto que eles viam na TV, nos videogames, nos pôsteres. Era o rosto de um dos maiores atletas da história. Ali, no meio da quadra esburacada da escola deles. Foi um menino pequeno, o Kevin, o mesmo que a professora Lúcia mencionou na carta, que quebrou o silêncio. Os olhos dele se encheram de lágrimas. A voz saiu trêmula, quase um sopro. É ele. É o Ronaldo. A frase dele foi como uma onda de choque. O silêncio se transformou num murmúrio coletivo. Não pode ser. É mentira. É alguém parecido. Raquel, a menina que sabia o segredo, sorria, as lágrimas escorrendo. Ela sabia. Ela sempre soube. O murmúrio virou um alvoroço. Alunos começaram a gritar o nome dele. Alguns choravam abertamente. Outros estavam paralisados, de boca aberta. O professor Tiago levou as mãos à cabeça, incrédulo. O diretor Almeida, que assistia de longe, ficou pálido. O professor cínico, Amaral, que estava na janela da sala dos professores, ficou sem reação. Cristiano levantou a mão, pedindo calma, e surpreendentemente o barulho diminuiu. Ele se aproximou do professor Tiago e, com a sua voz real, inconfundível, perguntou: "Você me empresta o seu megafone?" O professor, ainda em choque, apenas entregou o aparelho. Cristiano ligou o megafone. O chiado característico ecoou pela quadra. Ele olhou para todos, para os alunos, para os professores, para os funcionários que agora se aglomeravam nas portas e janelas. O olhar dele não era de um astro, era de um homem com uma missão.
Meu nome é Cristiano Ronaldo, mas nas últimas semanas eu fui o Carlos. Ele começou, a voz firme, amplificada pelo megafone. Eu não vim aqui para um evento, para tirar fotos ou para uma campanha de marketing. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu li uma carta de uma professora de vocês, a Lúcia. Ela não me pediu dinheiro, ela me pediu para ver vocês, ver a luta de vocês, e eu vim. Ele apontou para a quadra. Eu vi a bola murcha, eu vi os tênis rasgados, eu vi a fome na hora do recreio, eu vi a goteira na sala de aula, eu vi o talento de vocês sendo desperdiçado pela falta de oportunidade. Ele olhou diretamente para a professora Lúcia, que chorava copiosamente. E eu vi a força de vocês, a dedicação dos professores que não desistem, a alegria das crianças que fazem de uma garrafa plástica uma bola de futebol. Eu vi a dignidade de vocês. O clímax veio na frase final. A voz dele ficou mais forte, cheia de uma convicção inabalável. Eu vim ver com meus próprios olhos, e agora eu vou agir. Aquilo não foi uma promessa, foi um decreto. A quadra explodiu, mas não era uma explosão de euforia de fãs, era uma explosão de esperança. Era o grito de alívio de quem se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente visto. Naquele momento, Cristiano Ronaldo deixou de ser apenas um jogador de futebol. Ele se tornou o símbolo de que a mudança era possível. O herói invisível tinha finalmente revelado seu rosto. E o que ele faria a seguir mudaria a história daquela escola para sempre. Essa revelação nos deixa sem fôlego, não é? Pense no poder de um único ato de coragem. Uma pessoa que decide parar de apenas observar e começar a agir. E você? Se tivesse a chance de tirar uma máscara e revelar uma verdade, de agir por uma causa em que acredita, qual seria? Reflita sobre isso. Deixe aqui nos comentários a hashtag #EuTambém-VouAgir se essa história despertou algo em você. E não saia daí, porque a ação de Cristiano estava apenas começando, e ela seria maior do que qualquer um poderia imaginar. A revelação de Cristiano Ronaldo na quadra da escola não foi apenas um momento de comoção. Foi o ponto de partida para uma revolução. No dia seguinte, a Escola Estadual Maria Quitéria não era mais a mesma. A notícia havia explodido. A frente da escola, antes deserta, agora estava tomada por caminhões de reportagem, jornalistas e curiosos. Mas Cristiano não estava ali para dar entrevistas. Ele estava ali para trabalhar. Ele chegou cedo, não mais disfarçado, mas ainda com roupa simples. Reuniu todos os professores, funcionários e o diretor Almeida, que agora o olhava com um misto de vergonha e admiração em uma sala. E ali, com a ajuda de uma pequena equipe que ele trouxe consigo, ele apresentou seu plano. Não era um plano de caridade, era um projeto de transformação total. Primeiro, a estrutura, ele disse, apontando para plantas e projetos em um telão. Nós vamos reformar esta escola inteira, do telhado ao piso, goteiras nunca mais, quadros negros novos, carteiras novas, uma biblioteca de verdade com livros novos. A quadra será totalmente refeita e vamos construir um laboratório de informática com computadores de última geração. Os professores se olhavam, incrédulos, parecia um sonho. Segundo, as pessoas, ele continuou, a voz ainda mais séria. Não adianta ter paredes bonitas se as pessoas não estiverem bem. A partir de hoje, a merenda desta escola será preparada por nutricionistas. Comida de verdade, todos os dias. E vamos contratar uma equipe de psicólogos e psicopedagogos para dar suporte aos alunos. Ninguém mais será chamado de burro por ter uma dificuldade de aprendizado. Vamos identificar o problema e ajudar. Ele olhou na direção onde estaria a sala de Lucas, o menino com dislexia. Todo o talento será nutrido. E terceiro, o futuro. Ele finalizou, e essa parte fez até os mais céticos se emocionarem. Eu vou criar o programa Futuro Brilhante,
Um fundo de bolsas de estudo financiado por mim, que vai garantir que os 10 alunos mais dedicados de cada ano tenham a oportunidade de ir para uma boa faculdade. Eu não quero dar só o peixe, eu quero ensinar a pescar e garantir que vocês tenham o melhor barco para navegar. O silêncio na sala era palpável. A professora Lúcia chorava sem parar. O professor Amaral, o cínico, estava de cabeça baixa, talvez pela primeira vez sentindo vergonha de sua própria desesperança. Cristiano estava, com recursos próprios, fazendo o que o poder público deveria ter feito há décadas. A notícia das ações dele se espalhou como um incêndio. A opinião pública o abraçou. Ele não era mais apenas um ídolo do esporte. Ele era um herói nacional. Mas, como sempre acontece quando alguém tenta mudar um sistema enferrujado, a resistência apareceu. E ela veio de onde menos se esperava. Uma semana após o anúncio, as obras que já haviam começado em ritmo acelerado foram subitamente paralisadas. Um ofício da Secretaria de Educação do Estado chegou, embargando o projeto. A alegação? Falta de autorização legal e descumprimento dos trâmites burocráticos para obras em patrimônio público. Era o sistema reagindo. A burocracia, com sua inércia e suas regras sem sentido, estava tentando barrar a maior benfeitoria que aquela escola já tinha visto. Políticos locais, talvez incomodados por terem sua ineficiência exposta por um outsider, começaram a dar entrevistas falando sobre a importância de seguir os procedimentos. Era absurdo. O sistema que abandonou a escola por décadas agora a usava como escudo para impedir sua salvação. O conflito moral estava estabelecido. De um lado, a vontade de fazer o bem, a ação direta, o recurso privado. Do outro, a máquina estatal, lenta, ciumenta e ineficiente. A mídia, farejando a polêmica, caiu em cima. Em uma coletiva de imprensa improvisada na porta da escola, uma jornalista, com um tom provocador, encurralou Cristiano. Senhor Ronaldo, o senhor é um dos atletas mais ricos do mundo. Por que se importar tanto com uma única escola pública perdida no Brasil? Com tantos problemas no mundo, por que este? O que o senhor ganha com isso? A pergunta era venenosa, insinuando que tudo não passava de uma jogada de marketing. Cristiano a encarou, o semblante sereno, mas os olhos em chamas. Ele pegou o microfone. O mundo parou para ouvir sua resposta. Você me pergunta o que eu ganho com isso. Ele começou, a voz calma, mas cortante. Eu não estou buscando lucro. Eu já tenho mais dinheiro do que posso gastar em 10 vidas. Eu estou buscando algo que o dinheiro não compra. Justiça. Ele continuou. Você pergunta por que esta escola? Poderia ser qualquer outra. Eu me importo com esta porque foi ela que me chamou. Porque a professora Lúcia me mostrou que por trás dos números de abandono escolar existem nomes, existem sonhos. E eu me importo porque eu também vim de baixo. Eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é jogar bola descalço. A única diferença entre mim e qualquer criança aqui dentro foi uma coisa: oportunidade. Ele olhou diretamente para a câmera, como se falasse com cada pessoa em casa. Eu não estou fazendo isso por eles. Eu estou fazendo isso por nós. Porque uma sociedade que abandona suas crianças na escola está abandonando o seu próprio futuro. Então, respondendo à sua pergunta, por que eu me importo? Porque toda criança, não importa onde ela nasceu, quem são seus pais ou quanto dinheiro eles têm, toda criança merece começar a vida com o mínimo de dignidade. E se o sistema não pode prover isso, alguém tem que fazer. E hoje, esse alguém sou eu. A resposta foi demolidora. A jornalista ficou sem palavras. A frase, porque toda criança merece começar com dignidade, se tornou um hino. O jogo tinha virado. Não era mais Cristiano contra a burocracia. Era o bom senso contra o absurdo. E o Brasil inteiro estava prestes a tomar um lado. A resposta de Cristiano na coletiva de imprensa foi a gota d'água. A pressão da opinião pública sobre a Secretaria de Educação se tornou insustentável. A frase, toda criança merece começar com dignidade, estampou jornais, virou meme, foi pichada em muros. Nas redes sociais,
uma hashtag explodiu e tomou conta do país. Era o Ronaldo herói invisível. Não era sobre o astro do futebol. Era sobre o Carlos, o homem que viu o que ninguém mais queria ver. Pessoas de todo o Brasil começaram a gravar vídeos mostrando a situação precária de suas próprias escolas públicas. Professores, inspirados pela coragem de Lúcia, começaram a escrever cartas abertas, não apenas para Cristiano, mas para a sociedade. O debate sobre a educação pública saiu dos círculos acadêmicos e invadiu as mesas de jantar, as conversas de bar. Milhares de comentários inundavam as redes com a mesma frase: "Minha escola também precisa de um Ronaldo." Cristiano, sem querer, havia iniciado um movimento nacional. Diante da avalanche, a burocracia recuou. A Secretaria de Educação não só liberou a obra, como se ofereceu para colaborar. Cristiano aceitou a ajuda, mas deixou claro: a gestão do projeto continuaria com sua equipe, garantindo agilidade e transparência. As obras foram retomadas, e em tempo recorde, a transformação aconteceu. Meses depois, chegou o dia da reinauguração. Cristiano fez questão de que não fosse um evento de gala. Ele voltou à escola com o mesmo tipo de roupa simples que usava quando era Carlos. O moletom, o jeans, era um símbolo. Ele queria mostrar que a essência de quem ele era não havia mudado. A escola estava irreconhecível. As paredes pintadas em cores vibrantes, o jardim bem cuidado, a biblioteca cheia de livros e com puffs coloridos para as crianças se sentarem. O laboratório de informática parecia saído de uma empresa de tecnologia. A quadra, com piso novo e tabelas de basquete oficiais, brilhava sob o sol. Mas a mudança mais importante não era visível. Era sentida. No ar, havia um cheiro de tinta fresca e dignidade. No portão de entrada, não havia uma placa com o nome de Cristiano Ronaldo. Em vez disso, uma placa simples, de madeira, com letras gravadas, trazia a frase que definia todo o projeto: Escola Estadual Maria Quitéria. Aqui, ninguém é invisível. Os alunos correram para abraçá-lo. Não o astro, mas o amigo. A pequena Sofia, agora com tênis novos e uma confiança contagiante, cantou uma música para ele. Lucas, o menino com dislexia, que agora recebia ajuda especializada e estava aprendendo a ler com fluidez, entregou a ele uma carta. Cristiano abriu e leu. A caligrafia ainda era um pouco torta, mas a mensagem era perfeita. Obrigado, Carlos. Hoje eu acredito em mim. Cristiano não conseguiu segurar a emoção. Aquela frase valia mais que qualquer bola de ouro. Ele não fez um discurso longo. Pegou o microfone e disse apenas: Esta escola não é minha, é de vocês. Cuidem dela, estudem, sonhem e nunca, nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem. Vocês viram o que acontece quando a gente acredita e age. Agora, o futuro está nas mãos de vocês. A história do que aconteceu na Escola Estadual Maria Quitéria se tornou uma lenda moderna. Um exemplo do que o poder da iniciativa individual, combinado com a empatia, pode fazer. Cristiano continuou seu trabalho, criando uma fundação para replicar o modelo em outras escolas esquecidas pelo país. Ele não fez mais gols de placa naqueles campos, não levantou mais troféus. Mas ele deixou um legado muito maior, a prova de que a mudança é possível, a coragem de transformar invisibilidade em protagonismo. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para levar para a vida. Se você, aí do outro lado, tivesse o poder, os recursos ou apenas a coragem para mudar uma realidade, para fazer a diferença em uma escola, em um bairro, na vida de uma única pessoa, o que você faria? A gente tende a pensar que atos heróicos são para pessoas como o Cristiano. Mas a grande lição dessa história é outra. A mudança começa com um passo, com um olhar, com a decisão de não ser indiferente. Não precisa ser famoso para mudar vidas, só precisa agir. Se essa história tocou você, se te fez pensar ou sentir um pingo de esperança, não guarde para si.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo o que você faria se pudesse ser um herói invisível por um dia. Vamos espalhar essa corrente do bem, essa ideia de que cada um de nós tem o poder de transformar. Porque no final das contas, o mundo não muda com um único grande ato, mas com milhões de pequenos gestos de coragem e empatia. E talvez o próximo gesto seja o seu. Sabe quando uma história termina e você fica alguns segundos em silêncio, olhando para o nada? Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de pensamentos, de sentimentos. A gente sente um nó na garganta, um arrepio. A história do Cristiano Ronaldo na escola Maria Quitéria causa exatamente isso. E quando a gente para pensar no porquê, a gente entende que não é sobre o famoso, sobre o dinheiro ou sobre a reforma, é sobre nós, é sobre o que a gente pode ser e muitas vezes escolhe não ser. A primeira grande lição que essa jornada nos ensina é a diferença brutal entre olhar e ver. A gente passa a vida inteira olhando. A gente olha as notícias no celular, olha as pessoas passando na rua, olha os problemas do mundo pela tela da TV. Mas olhar é um ato passivo. Ver é um ato de entrega. Ver é se importar. A professora Lúcia não pediu para o Cristiano olhar a situação da escola. O pedido dela foi: venha ver, e ele foi. Ele se despiu do status, da fama, e foi ver com os próprios olhos, sentir na pele. E o que isso nos ensina para a nossa vida? Nos ensina a parar de ser meros espectadores. É ver o colega de trabalho que anda cabisbaixo e, em vez de só olhar e pensar, coitado, perguntar: você tá bem? Precisa conversar? É ver a pessoa que trabalha no caixa do supermercado e dar um bom dia, que soe como eu te vejo como ser humano. É ver o problema do nosso bairro, da nossa rua, e parar de só reclamar no grupo de WhatsApp, mas pensar: o que de fato eu posso fazer? Ver é o primeiro passo para a transformação. A indiferença é o veneno da alma, e ela nasce da nossa escolha de apenas olhar. A segunda lição, talvez a mais poderosa, é sobre dignidade. Cristiano não começou o projeto doando milhões. Ele começou com um par de tênis para uma menina que foi humilhada. Ele começou com um almoço quente para crianças que sentiam fome. Ele começou com um bilhete na lousa dizendo a um menino que ele não era burro. Percebe? A grande mudança não começou com cimento e tijolo. Começou com a reconstrução da dignidade. Ele devolveu a essas crianças o direito de se sentirem valorizadas, de acreditarem em si mesmas. Isso é uma lição de vida gigantesca. Muitas vezes, a gente acha que ajudar custa caro, que precisa de um grande gesto. Mas, na maioria das vezes, o que as pessoas precisam é de um gesto que lhes devolva a dignidade. Um elogio sincero, um ato de respeito, um ouvido atento, a coragem de defender alguém que está sendo injustiçado. Isso não custa R$1, custa empatia, custa a decisão de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Respeito, como dizia a história, é o mínimo, mas nesse mundo de hoje, o mínimo virou artigo de luxo. E nós podemos e devemos distribuí-lo de graça. E por fim, a terceira e mais importante lição: o herói não precisa de capa, ele precisa de atitude. A história usa uma figura mundialmente famosa para nos mostrar o tamanho do impacto que uma pessoa pode ter. Mas a mensagem final não é que precisamos esperar por um Ronaldo para salvar nossas escolas e comunidades. A mensagem é que existe um Carlos, um herói invisível, dentro de cada um de nós. Cristiano se tornou invisível para poder agir. E nós, que muitas vezes já somos invisíveis para o sistema, para a grande mídia, temos esse poder todos os dias. O poder de fazer o bem sem precisar de aplauso. O poder de iniciar uma pequena mudança que pode gerar um efeito dominó que a gente nem imagina. A professora Lúcia era uma heroína invisível. O professor Tiago, que tentava dar aula com uma bola murcha, era um herói invisível. A aluna Raquel, que guardou o segredo, também foi. O que essa história nos grita é: pare de esperar por um salvador. Seja você a mudança que você quer ver.
Não precisa ser uma reforma milionária. Comece pequeno. Organize um mutirão para limpar a praça do seu bairro. Doe livros para a biblioteca da escola local. Ofereça-se para dar uma aula de reforço de graça para uma criança que tem dificuldade. Junte os vizinhos para ajudar uma família que passa por necessidade. A gente se acostumou a terceirizar a responsabilidade. É culpa do governo, é culpa do sistema, é culpa do outro. A história do cristiano mostra que, sim, o sistema é falho, mas ficar parado reclamando dele não muda a vida de ninguém. A ação muda, a atitude muda. E essa é a verdadeira força que pode transformar uma nação. Não é um grande plano de governo, mas milhões de cidadãos que decidiram, por conta própria, fazer a sua parte. Que escolheram ver, devolver a dignidade e agir, mesmo que no anonimato. Esse é o verdadeiro gol de placa. E esse, todos nós podemos marcar. E é com essa energia, com essa reflexão pulsando forte no peito, que a gente encerra o nosso vídeo de hoje. A história que contamos não é só sobre o Cristiano Ronaldo. É um espelho. Um convite para a gente se olhar e perguntar: e eu? Se essa jornada mexeu com você de alguma forma, se você também acredita que uma única pessoa pode, sim, fazer a diferença, então eu peço que você faça 4 coisas simples, mas que têm um poder enorme. Primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo. O seu like não é só um número, ele é um sinal. Um sinal de que você concorda com essa mensagem e quer que ela chegue a mais pessoas. Segundo, não guarde essa inspiração só para você. Compartilhe este vídeo nos seus grupos, com seus amigos, com sua família. Mande para aquela pessoa que, assim como a professora Lúcia, acredita na mudança, mas às vezes se sente sozinha. Vamos criar uma corrente do bem. Terceiro, se você gosta de histórias que nos fazem pensar, sentir e principalmente agir, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos e passa a fazer parte de uma comunidade que acredita no poder da transformação. E por último, o mais importante de tudo. Comenta aqui embaixo. Eu quero ler a sua voz. Me responda com sinceridade. Qual o primeiro pequeno gesto, a primeira atitude que você pode tomar ainda nesta semana para ser o herói invisível de alguém ou da sua comunidade? Pode ser qualquer coisa, por menor que pareça. Vamos trocar ideias e nos inspirar mutuamente. Lembre-se sempre, não precisa ser famoso para mudar vidas. Só precisa agir. Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, faça a diferença.